Bueno, bora galera, terceiro vídeo. Nesse vídeo de hoje, deveria ser sobre a parte 2, mas eu mudei de ideia e resolvi fazer um vídeo pra minha querida mãezinha. Minha mãe comentou comigo que ela tá torcendo muito por mim, mas ela não tá entendendo nada, ela não sabe o que é esse comitê. A real é que, depois conversando com outras pessoas, eu percebi que muita gente deve estar que nem minha mãe, assim, não tem a menor ideia do que é o comitê, pra que serve. E embora eu já fosse falar disso, eu resolvi mudar o material para tentar falar de uma forma diferente. E aí talvez tentar dialogar com a minha mãe, porque eu acho que se eu conseguir estabelecer com ela a ideia, a visão do que é o comitê, provavelmente eu vou conseguir transmitir essa ideia também para outras pessoas. Então, mãe, esse vídeo é para a senhora, vem comigo, quem quiser pegar carona, vem junto. Começando aqui com aquela visão clássica da divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O legislativo é fazer as leis, o executivo administrar. E o judiciário é colocar as leis em prática. Um detalhe, solucionando conflitos. Essa informação é muito importante. Outra imagem que mostra a mesma ideia. Eu resolvi colocar para chamar a atenção de um detalhe. Faz parte da nossa democracia, né, que a população escolha os ocupantes dos cargos no Legislativo e no Executivo. Porém, não faz parte da nossa democracia participar de forma alguma da gestão do Judiciário. Essa é a outra informação que eu queria que a senhora guardasse na memória aí para a gente retomar mais para frente. Pegando o detalhe ainda daquela última imagem e deixando destacado só o Poder Judiciário, eu tentei realçar aí embaixo os atores que compõem a Justiça Estadual. Por quê? O comitê que está sendo criado, para o qual estou concorrendo, ele é um comitê de âmbito estadual. Por isso que eu vou tentar falar um pouco dessa galera aí. Então, eu vou tentar mostrar para a senhora de um jeito muito resumido como é que é esse trabalho aí de resolver conflitos pelo judiciário. Bom, o conflito começa aqui. Com essas pessoas aqui, que elas não estão se entendendo entre elas, já tentaram resolver o problema de outras formas e não conseguiram. Quando elas não conseguem resolver de outras formas, elas apresentam isso no judiciário através de um processo. E esse processo ele é apresentado ao juiz de primeiro grau. O trabalho do juiz de primeiro grau é entender o problema e dar uma decisão que propõe uma solução para essas partes aqui. Quando o juiz de primeiro grau ele faz esse trabalho, pode acontecer que uma dessas partes não concorde com a decisão do juiz. Quando isso acontece, essa parte aciona o segundo grau. E aí o processo é encaminhado para um grupo de desembargadores. Esses desembargadores eles vão reanalisar o processo, vão comparar a situação do processo com a decisão que foi dada pelo juiz e vão dizer se essa decisão é adequada ou não. Depois de ter feito esse trabalho, o processo é devolvido para o juiz de primeiro grau, o juiz vai analisar qual que é a decisão final do processo e aí vai tentar garantir que esses caras aqui obedeçam à decisão de solução que foi dada, ou até obrigando algum desses dois aqui a cumprir de maneira forçada aquilo que foi determinado aqui ou aqui. Bom, para fazer esse trabalho, é óbvio que tanto o primeiro grau como o segundo grau vão precisar também de infraestrutura, recursos, ferramentas que deem suporte para o trabalho de quem está aqui e de quem está aqui, e é óbvio que tudo isso aqui consome algum dinheiro. Na teoria, isso aqui é bonitinho. Só que se a gente está tentando mudar o funcionamento do judiciário, deve ser porque existe algum problema, né? Qual que é o primeiro indício de que as coisas não estão funcionando bem? A demora. Caso clássico é aquela história do anticoncepcional de farinha. Lembra desse caso? Pois é, algumas mulheres ficaram grávidas por terem tomado placebo no lugar de anticoncepcional e aí resolveram processar a empresa responsável pela distribuição do anticoncepcional. Então essas mulheres hoje, os filhos delas já estão aí com 16, 17 anos e alguns processos ainda estão correndo na justiça. No geral, a sociedade sente aí uma lentidão do judiciário, né? E quais seriam as causas dessa lentidão? Primeiro, a gente pode pensar na própria legislação, que tem muitos buracos aí que está tentando ser consertado. De outro lado, o que a gente observa é uma ineficiência do judiciário. Para atacar cada um desses problemas, a gente vai ter que recorrer a instituições diferentes. No que diz respeito à legislação, quem vai cuidar dessa parte em âmbito federal é o Congresso Nacional. E no que diz respeito à ineficiência, quem vai cuidar é o Conselho Nacional de Justiça, ou CNJ. Particularmente a partir de 2013, o CNJ começou a fazer estudos mais específicos com relação às causas da ineficiência do judiciário. E entre os vários elementos que foram levantados aí nesses estudos, acho que os mais relevantes são esses que estão colocados aí. Primeiro, essa concentração absurda dos processos no primeiro grau de jurisdição. Depois a gente tem aí um desequilíbrio no que diz respeito a orçamento e força de trabalho, que é colocado à disposição do primeiro e do segundo graus. E por último a gente tem aí o que está colocado como não participação dos atores do sistema de justiça, mas isso aí a gente traduz mesmo como falta de democracia, né? Na verdade não existe democracia prática no judiciário. E a gente já vai ver isso agora, quer ver? De cada 10 processos num determinado tribunal, só um está no segundo grau. Os outros 9 estão concentrados aqui no primeiro grau. Aqui no segundo grau, o volume de ferramentas, infraestrutura, recursos e de pessoas que é mobilizada para dar conta desse um processo só é muito maior do que aquilo que é colocado à disposição do primeiro grau para dar conta dos outros 9 processos. Além disso, a gente tem um orçamento que ele não é muito claro na hora de definir quem está sendo mais priorizado aqui em termos de investimento. Além disso, quando se trata de gestão dos tribunais, o que se percebe é que nem a sociedade,
nem os juízes de primeiro grau e nem os próprios funcionários participam da gestão. Por lei, só os desembargadores podem participar das eleições que escolhem os dirigentes dos tribunais e também só os desembargadores podem concorrer aos cargos de direção e cúpula dos tribunais. E aí é óbvio que se só o segundo grau tem acesso à gestão dos tribunais, a gestão do orçamento acaba ficando muito mais próxima também só do segundo grau. Tentando olhar isso através de números e pegando o exemplo de São Paulo aqui, o nosso segundo grau em 2013 tinha 3% de todos os processos daqui do tribunal. E aí, quando a gente olha o volume de magistrados e servidores que é mobilizado para dar conta desses 3%, a gente percebe que a situação não se repete no primeiro grau. Então, o primeiro grau está aí com quase 90% dos processos, mas está longe de ter 90% de magistrados ou de ter 90% dos servidores. Na prática, a gente consegue medir isso através da taxa de congestionamento. Quanto menor for essa taxa, melhor é a situação de um órgão ou do tribunal como um todo. Quando a gente compara aí a taxa de congestionamento do segundo grau com a taxa do primeiro grau, de 85,7%, quase 86%, a gente vê que a diferença aqui ainda é gritante. Quando a gente consegue garantir agilidade aqui, a gente também ganha agilidade aqui embaixo. Se a gente não tem agilidade aqui, significa que isso aqui como um todo também está indo mal. Bom, 2013 o CNJ fez o levantamento, 2014 foi para cima. Editou essas duas resoluções, 194 e 195, são resoluções que a gente pode chamar de resoluções irmãs, porque uma depende da outra para ser aplicada. A 194 ela tenta desenvolver iniciativas para aperfeiçoar a primeira instância, né, que é um outro nome que a gente dá para o primeiro grau. E a 195 ela tenta estabelecer diretrizes para que o orçamento dos tribunais seja distribuído de uma forma equilibrada entre o primeiro e o segundo graus, respeitando aí o volume de processo que existe em cada uma dessas instâncias. Então, colocando de uma outra forma, a resolução 194 ela dá um grande destaque aí para essa política nacional de atenção prioritária ao primeiro grau, que é a política que está prevista na resolução justamente para garantir uma eficiência maior do primeiro grau. E no caso da 195, o que a gente tem é um esforço para garantir uma distribuição proporcional do orçamento entre o primeiro e o segundo graus. Em conjunto, essas duas normas aí, elas tentam restabelecer o equilíbrio entre o primeiro e o segundo graus e melhorar a eficiência do judiciário. Como fazer isso? Através dessas novas estruturas que estão mencionadas aí embaixo, a rede de priorização do primeiro grau e dos comitês gestores locais. Esse símbolo aqui, mãe, ele representa a rede de priorização do primeiro grau. Cada um desses pontos tenta representar um ator da rede de priorização do primeiro grau. No centro da rede, a gente tem o Comitê Gestor Nacional, que é um órgão do CNJ, que é responsável por gerenciar a política nacional e de coordenar a rede de priorização. E aí, nessas pontas, a gente tem os outros atores. Entre os atores, a gente tem os comitês gestores locais, que são criados dentro dos próprios tribunais. Eu acho que agora começa a ficar um pouco mais claro, né, mãe? O comitê para o qual eu estou participando é justamente o Comitê Gestor Local, está atrelado ao Tribunal de Justiça daqui de São Paulo e que foi criado para integrar a rede de priorização e tentar aperfeiçoar aí o funcionamento da primeira instância. E aí, qual que é a cara do nosso comitê, né? As resoluções 194 e 195, elas prevêem aí uma composição mínima desses comitês gestores locais. A partir dessa composição mínima, os tribunais podem dar a cara que eles bem entenderem. E aí, o tribunal resolveu chamar para participar também do comitê gestor representantes de 4 secretarias, que são a Secretaria da Primeira Instância, a Secretaria de Planejamento e Recursos Humanos, a Secretaria de Orçamento e Finanças e a Secretaria de Planejamento Estratégico. Esses símbolos que estão aqui em cima são para tentar mostrar mais ou menos o seguinte, né? Os magistrados e servidores que estão aqui nessa parte de cima que vão compor o comitê, eles fazem parte de uma lista de interessados, né? Então eles manifestam interesse em participar do comitê. A partir dessa lista, os servidores vão ter que eleger um servidor, os magistrados vão ter que eleger um magistrado. E eu imagino que a partir da mesma lista, o tribunal vai indicar um outro servidor e vai indicar um outro magistrado. Eu falo que imagino porque na verdade isso ainda não foi divulgado. A gente tem que esperar passar o processo de eleição para confirmar essa história. E aí no centro aqui, né, tem o magistrado representante do tribunal lá na rede de priorização e tem um detalhe aqui que para a senhora talvez não vá fazer muita diferença, mas se alguém tiver pego carona no vídeo e já for do tribunal e está acompanhando essa história, talvez conheça esse nome, doutora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho. Ela é juíza assessora da presidência na parte de recursos humanos e ela já foi nomeada como representante do tribunal lá na rede de priorização. Ela é o primeiro membro aí do comitê gestor. Muita gente não tinha se ligado nisso. Atribuições do comitê gestor. A gente pode falar de atribuições de âmbito interno e atribuições de âmbito externo. No âmbito interno, o comitê gestor vai se reportar ao tribunal, ou mais especificamente à presidência do tribunal, dando suporte para as ações da presidência. E no âmbito externo, o comitê vai se relacionar com os demais atores lá da rede de priorização do primeiro grau, que é gerida pelo Comitê Gestor Nacional. Colocando isso aí em forma de texto, então a primeira informação que a gente tem é que o comitê gestor é um órgão não deliberativo vinculado à presidência. Essa informação também é muito importante, viu, mãe? Nesse desconhecimento todo, corre o risco de alguém achar que esse comitê aí vai ter poderes para mandar em todo mundo no tribunal, o que está muito longe de ser verdade. Na verdade, o comitê ele tem que dar suporte à presidência, tentando assim garantir que todas as ações da presidência privilegiem o aperfeiçoamento do primeiro grau. Então, no âmbito interno, essa é a principal atribuição do comitê gestor.
né, dar suporte às iniciativas de aperfeiçoamento do primeiro grau. E essa outra atribuição também é muito importante, auxiliar na elaboração e na execução do orçamento do primeiro grau. Por quê? A partir da Resolução 195, ficou estabelecido que os tribunais, na elaboração e na execução dos seus orçamentos, eles obrigatoriamente têm que destacar qual que é o volume de dinheiro que é dedicado especificamente ao primeiro grau e qual que é o volume de dinheiro que é dedicado especificamente ao segundo grau. No que diz respeito àquela parcela que está voltada para o primeiro grau, vai caber ao comitê gestor analisar quanto dinheiro está sendo destinado ao primeiro grau, verificar onde estão as maiores necessidades, avaliar quais necessidades vão garantir um desempenho melhor no tribunal e aí garantir justamente que o orçamento seja aplicado naquilo que seja mais relevante. E aí, no âmbito externo, o comitê também tem a responsabilidade de trocar informações com os outros atores lá da rede de priorização e também interagir com o representante do tribunal lá na rede de governança colaborativa. É uma rede da qual participa um representante de cada um dos tribunais, ou seja, eles tentam pautar também o trabalho do CNJ como um todo. O nosso comitê gestor daqui de São Paulo vai ter que manter um contato constante também com o representante do tribunal na rede de governança colaborativa, que, se eu não estou muito enganado, é o atual vice-presidente do tribunal, chamado Dr. Eros Picelli, ou Picelli. Mas eu acho que o mais importante de tudo, mãe, tá aqui. É essa possibilidade que o comitê abre de garantir uma participação de magistrados e servidores na gestão do tribunal. Poxa, filho, mas lá atrás você chamou minha atenção pro fato de que a sociedade, não participa da gestão dos tribunais. Eu tava achando que agora com o comitê gestor isso ia mudar. Mãe, infelizmente ainda não mudou. Mas pode ter certeza de uma coisa. A gente está falando, no caso de São Paulo, do maior tribunal de justiça e do mais conservador também. Conseguir um espacinho aí para permitir que outras pessoas que não são os desembargadores participem da gestão do tribunal já é um avanço enorme. Agora, cabe a quem ocupar aí os espaços do comitê gestor tentar ampliar essa participação para que outros atores interessados também possam se dedicar a participar da gestão do Tribunal de Justiça. Isso não é pouca coisa, eu acho que isso é a garantia da democracia plena e isso é perfeitamente possível, ao contrário do que muita gente possa dizer. Mas essa também é uma outra discussão. E aí, para terminar, mãe, eu fiz 2 colagens aí com 2 notícias que mostram, de fato, que a política nacional de atenção ao primeiro grau, ela não tá de brincadeira. Para quem não é do tribunal, talvez isso não mostre muita relevância, mas para quem conhece a estrutura judiciária, sabe que isso é muito simbólico, é muito significativo. E eu acho que realmente mostra que essa política tem um potencial muito grande para mudar muita coisa que a gente acha que precisa ser melhorada nos tribunais. Mãe, obrigado pela dica. Espero que isso ajude. Se não ajudar, só passar a mão no telefone e me ligar. E para quem resolveu pegar carona nessa conversa aí também, pode ficar à vontade. Tem a página do Facebook, onde vocês provavelmente estão vendo esse vídeo. Pode deixar algum comentário, sugestão. Apesar de que até agora quase ninguém colocou nada lá. Mas estou ansioso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor, se manifeste. É isso, um abraço, muito obrigado e até mais.